Bom dia, crianças. Mais uma vez, Tia Eleci está aqui para a gente juntos conhecer mais um pouco da palavra de Deus. Nós estamos iniciando uma nova revista, certo? Uma revista assim bem interessante, bem pertinente ao momento que nós estamos vivendo, né? Dessa pandemia, certo? Eu espero que vocês gostem dessa nova revista. A gente depois vai colocar algumas páginas lá no grupo para vocês acompanharem, para vocês darem uma olhadinha. Ela é bem interessante, assim, bem legal essa revista, tá certo? Mas antes de começarmos a lição, como sempre, vamos orar, né? Sabem que toda vez que a gente começa uma aula, Tia se ora, porque é o momento da gente conversar com Deus, né? Para Deus nos ajudar e nos dar sabedoria para compreendermos o que Ele tem a nos dizer. Amém? Pai amado, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Ó Deus, queremos te agradecer, Senhor, pelos livramentos que tu nos concede, pelo dom da vida, Pai amado, e pelo privilégio, Senhor Jesus, de conhecer um pouco mais da tua palavra, Senhor, onde tantos, Senhor, não podem nem escutar, nem ler a tua palavra. E nós temos esse privilégio, Senhor. Obrigada, Senhor, por vivermos num país, Senhor, em que nós possamos ler e conhecer tudo sobre Ti, Pai amado. Fica conosco, nos abençoa, cuida de cada um dos juniores, dos seus familiares, cuida da nossa igreja, Pai amado. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. O nosso tema de hoje é A Bíblia descobre a ciência. Aí tem um texto bíblico nela que está em 2 Timóteo 3, certo? Eu vou fazer a leitura para vocês, que está do versículo 12 até o versículo 17, tá? Que diz assim: Todos que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Porém, as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu, em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Por que ele se leu esses versículos para vocês? Ele é bem pertinente em relação ao tema. A Bíblia descobre a ciência. Por quê? Porque a gente aprende muita coisa, né? A ciência, ela explica muitas coisas, dá explicações para muitas coisas. A gente tá vendo aí agora, né? A gente tá vivendo o coronavírus, né? Então, tá aí se estudando, se buscando tratamento, já vacina, né? E vem um e vem outro. Então, isso tudo é a ciência. Ela é importante? É. A ciência, ela é importante. A gente sabe disso. Porém, a gente sabe que a ciência, né, ela pode errar, né? Tanto que vocês estão vendo aí que tem várias vacinas, elas estão sendo testadas, mas sempre, essa daqui não deu, né? A pessoa já estava ali, mas ela pode errar, né? Ela pode errar, diferente da Bíblia, diferente da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não erra nunca, nunca. O que está escrito nela é verdade. Outros exemplos a gente vai ver no decorrer da história. Para quem estuda, né? A gente precisa ter, se é professora, eu sei disso. A gente precisa do conhecimento, a gente precisa da ciência. Mas a gente sabe que a ciência diz uma coisa hoje, amanhã já não é mais, né? Quem aqui não estudou, não sei se vocês, pela idade de vocês, mas eu já tenho um bom tempo de professora. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu ensinei que existia 9 planetas. Por quê? Para ser um planeta, ele era estudado, visto, né? Quais as características se baseava para ser um planeta.
e de repente, nesses estudos, foram 9 que descobri-se depois de algum tempo, muitos anos, muitos adolescentes, eu aprendi, muitos jovens, muitos adultos hoje aprenderam que Plutão era um planeta. Hoje você já não aprende mais que Plutão é um planeta. Por quê? Porque a ciência ela pode se equivocar. Entenderam? Por que eu creio na Bíblia? Alguém já fez essa pergunta? Por que eu creio na Bíblia? Será que você já se fez essa pergunta? Pense um pouco sobre isso. Procure nos livros o motivo que te leva a crer nesse livro. Porque às vezes a gente, eu sou crente, eu aceitei Jesus, mas você crê mesmo na Bíblia? Você acredita mesmo naquilo que você está vendo? Que você está lendo? Porque dizer que a Bíblia é verdade, mas sem você passar para as pessoas que a Bíblia é verdade, mas sem você mesmo não acreditar que é verdade, é complicado, né? Para você, Deus existe? Saber que Deus existe é muito bom, né? Mas não é o suficiente. O importante é saber que Ele existe e que Ele é poderoso e que Ele domina todas as coisas. Ah, Deus existe, Deus existe. Não é só isso, não. Você tem que acreditar que Ele é poderoso, que Deus pode fazer qualquer coisa. A gente estava vendo aí, uns dias atrás, as matas pegando tudo fogo. E muita gente desesperado, como é que vai? Não, vamos usar helicópteros, usar mangueiras, vamos fazer isso. E o que Deus fez? Choveu. Então, assim, Deus é poderoso, minha gente. Se Deus quiser, Ele acaba com esse vírus, sem precisar de vacina nenhuma. Simples assim, Deus é assim. Deus é poderoso. Então, a gente, como cristão, a gente tem que ter essa convicção. A gente tem que ter essa convicção que Deus é poderoso. Em Provérbios 9, no versículo 10, diz assim, ó. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas a gente vai ficar lá na partezinha B que diz, e o conhecimento do santo é prudência. Se você conhece Deus santo, então você tem compreensão das coisas. Se você conhece Deus, se você lê a Bíblia, se você segue a Bíblia, você conhece as coisas. Por que podemos acreditar na ciência? Os homens sempre procuraram conhecer o mundo a fim de entendê-lo. Com o passar do tempo, os conhecimentos aumentaram e fizeram com que os homens descobrissem e inventassem coisas muito interessantes, a fim de ajudar na melhoria de vida das pessoas. Até que chegamos aos dias de hoje, quando a ciência está cheia de descobertas e invenções. Pare e pense nas invenções da ciência que você utiliza no seu dia a dia. São muitas, né? É por isso que eu disse a vocês. Vamos dizer, a ciência é ruim? Não. A ciência é bom. Ela veio para nos ajudar, para fazer com que a nossa vida tivesse mais facilidade. Como é bom você estar sentadinho, né? Pegar o controle e tchum, não ter que estar se levantando lá na televisão, não é isso? Você quer fazer um suco, você coloca tudo lá dentro do liquidificador, tá lá prontinho o suco. Então, a ciência é isso. E o homem vai se descobrindo. Infelizmente, muitos não usam a inteligência que Deus deu para fazer coisas boas, infelizmente, né? Aí vem, a ciência nunca falha, a tia foi lá na introdução dizendo a vocês, a ciência, gente, ela é feita por quem? Por homens. E homens são falhos. Nós erramos, nós falhamos. Às vezes a gente vai fazer aquele bolo, né? Tem a receitinha lá do bolo. E quando a gente vai fazer, faz tudo direitinho, coloca no forno. Eu mesmo já aconteceu muitas vezes isso comigo. De eu fazer aquele prato, tá ali na internet ensinando tudo isso. Essa pandemia eu inventei muita coisa de comida. E lá inventando e fazendo. Quando saiu, não saiu nada daquilo que eu tinha visto. O meu bolo, murcho. Tava lá, eu disse, poxa, tão bonito e de repente ficou assim. Então, ela é falha. Por quê? Porque são feitos por homens. Entendeu? A ciência é feita por homens que utilizam a capacidade dada por Deus. Mas a gente falha. Entendeu? Aí agora eu lhe pergunto, a ciência falha ou não falha? Falha, né? Por que devemos acreditar sempre na Bíblia? Como tia começou lá na introdução. Por quê, minha gente? Porque a Bíblia, ela
nunca falha. A Bíblia é a palavra de Deus. É sua revelação à humanidade. Ela está lá composta com 66 livros, divididos em Antigo Testamento e o Novo Testamento, que está se falando ali do antes e o depois de Cristo. Certo? Então, lá no Novo Testamento, que foram escritos no período de 16 séculos, aproximadamente por 40 escritores que viveram em determinadas épocas diferentes. Portanto, é certo dizer que a Bíblia foi escrita por homens. Né? Você pode dizer, mas a Bíblia não foi escrita por homens, os homens não são falhos, mas foram homens usados por Deus, certo? Foram homens inspirados por Deus. Toda a escritura ela não foi escrita pelaquilo que ele achou, pelaquilo que ele descobriu, por aquilo que ele viveu. Não, não só isso, não. A Bíblia foi escrita por homens, mas homens instruídos por Deus. É o que, infelizmente, muitas pessoas que não acreditam em Deus, eles sempre querem fazer essa discussão, criar essa dúvida, né, nas pessoas. Sim, mas se você está dizendo que o homem pode errar, mas não foi o homem que escreveu a Bíblia, aí é que vem a diferença. Foram homens instruídos por Deus, homens usados por Deus. Aí vem a pergunta, a gente viu lá, né? A ciência falha? Aí eu digo a vocês, a Bíblia nunca falha. Será? A Bíblia nunca falha? Claro que não, gente. A Bíblia nunca falha. Deus não falha. Deus não mente. A Bíblia não é uma obra dos seres humanos. É uma obra de Deus, que usou homens para transmitir. A sua palavra é diferente. Bíblia e ciências são amigas ou inimigas? A Bíblia e a ciência nunca foram inimigas. Como veremos, a Bíblia se antecipou à ciência em muitas descobertas. Se vocês perceberem, não sei se vocês estudaram isso, já se falava que a Terra, quando se descobriu que a Terra era redonda, que a Terra tinha isso. Tudo está na Bíblia. Muitas pessoas que questionaram a Bíblia quando foram para a ciência estudar, pesquisar, quando viram, estava lá, a Bíblia já estava lá. Então, a Bíblia, ela se antecipou à ciência. Tudo que a ciência está descobrindo, está lá na Bíblia. Ou seja, para concluir, né? Os argumentos da ciência não decifram os caminhos de Deus. Tem como não, minha gente, decifrar não. É impossível. Pode até querer, né? Mas conseguir, impossível. Você pode depositar toda a sua fé na palavra de Deus. Toda. Toda. Você é diferente de você estar estudando determinados assuntos, estar vendo determinadas coisas. Aquilo ali pode mudar, aquilo ali pode não ser, mas a Bíblia não. A Bíblia é a palavra de Deus. Não tem nenhuma mentira ali. Nenhuma. Por mais que queiram provar o contrário, não tem mentira. Amém? Você pode depositar toda a sua fé na palavra de Deus, desfrutar das boas descobertas que a ciência nos proporciona e refletir sobre as descobertas negativas e suas consequências para a nossa vida e para o mundo. A gente está vendo aí, né? Por isso que eu digo a vocês, leiam a Bíblia diariamente. Diariamente, minha gente. Aprenda com ela. Tem ensinamentos maravilhosos. Isso fará uma enorme diferença na sua vida. Lembre-se de que o seu futuro depende disso, da leitura da palavra de Deus. Se você basear a sua vida, as suas ações na Bíblia, você vai se dar muito bem na vida. A palavra verdade. O que significa a palavra verdade, né? A gente... eu estou falando a verdade, né? Alguém já ouviram essa frase, né? Estou falando a verdade. E de repente você descobre que aquela verdade não era verdade. Verdade significa estar de acordo com o real, com a realidade, aquilo que é certo. Infelizmente, nós somos falhos. Nós estamos falando, dizendo que está falando a verdade e não estamos falando a verdade.
A verdade está na Bíblia. A verdade está em Deus. Desse a gente não pode desconfiar. Às vezes até nossa mãe pode mentir, né? Nosso pai, nosso pastor pode mentir. Que ele é homem, ele é falho. Mas Deus não. Deus jamais. Creia nisso. Ame a palavra de Deus. Cultive a verdade nas suas atitudes. Em todas as palavras que você disser. Pense, quando você for falar, isso é verdade. Se não for, fica calado. Melhor ficar calado, né? Do que tá falando. Porque às vezes a gente, mas tá ali os amigos, cada um contando uma mentira, e você vai lá e conta uma maior do que a dele. Não. Pare. Pense. Eu sou cristão. Da nossa aula, eu vou deixar aqui algumas informações para vocês, tá? Você sabia? As referências a seguir apresentam descobertas científicas reveladas pela Bíblia há milhares de anos. Uma delas é a redondeza da Terra. Está lá em Isaías 4:22. A quase infinita extensão do universo, né? Que o universo é infinito. Você vai encontrar também na Bíblia. Está lá em Isaías 55:9. O ciclo hidrológico. Está lá em Eclesiastes, vai lá, é algo, foi a ciência que descobriu, está lá na Bíblia. Lá em Eclesiastes 1:7. O vasto número de estrelas, né? Foi estudar o universo, se descobriu que tem várias estrelas. A gente vê isso no livro, mas está lá em Jeremias 33:22. Então, assim, a ciência e a Bíblia não são inimigas. A diferença é que, primeiro, a Bíblia não erra e a ciência pode errar. E a Bíblia, ela veio bem antes da ciência, tá tudo lá. A ciência só está descobrindo o que está lá na Bíblia. Amém? Espero que vocês tenham gostado da lição, tá? O tema da lição, você sabe que tem lá, né, como é que se diz? Passou agora na cabeça de ti, a gincana não. As perguntas que vocês têm que responder, né? Qual é o tema? A Bíblia descobre a ciência, quem foi a professora e falar um pouco do que você entendeu da lição, tá? Um beijo para vocês. Espero que vocês tenham aprendido um pouco da lição de hoje, que vocês tragam essa lição para o dia de vocês, para a vida de vocês, que vocês compreendam que a importância da ciência, ela é importante? Mas ela pode falhar, ela pode errar, e a Bíblia não. A Bíblia jamais falhará. Por quê? Porque a Bíblia jamais falhará? Porque ela foi feita por Deus. Mas quem escreveu foi homens. Porém, homens inspirados por Deus. Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar para terminar. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de aprender mais um pouco de Ti, Pai amado. Queremos, Senhor, te colocar nas Tuas santas mãos, Senhor, a vida de cada um de nós, Pai. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos faça, Senhor, compreender, Senhor, e valorizar, Senhor, a Bíblia, a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos, Senhor, fazer dela o nosso livro da cama, Senhor, de ficar lá todos os dias, de conversar contigo, Pai amado. Ó Deus, cuida de nós, nos abençoa, nos dá livramento de todo mal. É o que te pedimos, Pai amado. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Beijo para vocês.